A gente tem, na verdade, às vezes, uma imagem de um país que fica uma fotografia antiga, né? Eu me lembro disso assim, fotos da Venezuela totalmente de desabastecimento, faltava energia em Caracas, só tinha energia metade do tempo. E depois, como lá a informação é muito restrita, não se escuta muito. O que você viu dessa Venezuela, nessa sua peregrinação pelo país, o infiltrado na Venezuela? E o que é verdade e o que é mito nessa imagem que a gente tem congelado um pouco do passado da Venezuela? Felipe, essa é uma das coisas mais legais que eu vivi lá. Foi a terceira vez que eu fui à Venezuela. Eu tinha ido em 2007 e 2009, primeira como turista com a minha família, depois foi em 2009. E realmente o processo de degradação da imagem que eu tinha na cabeça, ela é muito nítida. Mas ao mesmo tempo, o que a gente viveu aqui no Brasil foi que a imprensa noticiava e mostrava várias imagens de escassez, de praticamente uma revolução social, onde pessoas entravam em conflito com a polícia na rua e morreram, uns tomavam tiros e morriam, outros ficavam feridos. Esse panorama que você falou tem uma parte de verdade que eu vivi lá e outra parte já não mais verdade. A parte da escassez de água, de problemas de infraestrutura de iluminação, segue existindo. Então, relatos de que a energia cai constantemente é uma verdade. E a gente esteve só em Caracas. Dizem que fora de Caracas, que a gente não foi por questões de perigo, falavam que realmente é controlado por milícias, tráfico organizado e tudo mais. Então a gente foi recomendado não ir, mas em Caracas fomos, desde a favela, lá dentro mesmo, até a parte mais rica. E há relatos sim que a queda de energia continua caindo em Caracas. Fora de Caracas, geral, praticamente quase todos os dias. Em Caracas, cai com certa constância. Mas a água, por exemplo, eu fui em escritórios ou shoppings de mais luxo que eu lavei a mão no balde. E você dá descarga jogando o balde na água. Então, que é uma constante realmente, que normalmente você tem água de 2 a 3 dias por semana em Caracas e o resto falta. As pessoas com mais capacidade financeira mandam cavar um fosso do lado da tua casa para ter o abastecimento e não ter esse problema de infraestrutura básica. Voltou a ter o velho poço em casa. Voltou a ter o velho poço em casa, né? Por outro lado, a escassez que durou de 2014 a 2018 acabou. Então o governo, ele dolarizou a economia não oficialmente, a economia está dolarizada, oficialmente ainda é o Bolívar, mas isso segurou um pouco da inflação, e ele acabou com a imposição de preço-teto. A gente sabe que a imposição de preço-teto leva a escassez, que leva a uma inflação que chegou a brutal. Então, realmente, as prateleiras eram escassas. Eu tenho uma amiga que morou 9 anos no Brasil e mora lá, ela é venezuelana, e ela me falou, por exemplo, relatos de ela como mulher, que as mulheres podiam comprar absorvente baseado no número final do teu documento. Então, como se o RG termina em 7, você pode ir terça-feira. E que, obviamente, tinham filas e filas de mulheres que dormiam na porta dos estabelecimentos, porque quando chegava também tinha escassez disso. Então, a escassez era brutal. Com a dolarização e o fim da imposição de preço-teto, acabou. Hoje, é o que eu sempre brinco. Venezuela é mais parecido com Cuba ou com o Brasil? E muita gente fala Cuba. A Venezuela é idêntica ao Brasil, com um nível de pobreza muito maior e uma restrição política ainda maior, mas você tem bolhas de capitalismo que estão realmente trazendo dinheiro de volta, dólares. Então, marcas de grife voltaram, restaurantes internacionais que eu frequentei com filas de espera e tive que fazer reserva. A loja da Ferrari, que ficou popular aí dentro do documentário. Enfim, você tem hoje por volta de 4% da população, por volta de 4 milhões de pessoas no horizonte de 27 milhões de venezuelanos, entre A+ e B. Nossa. Em percentual, é mais do que a camada brasileira de consumo.